Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As mulheres são mais da metade do eleitorado brasileiro, mas quando o assunto é representatividade política, o cenário é bem diferente. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, a bancada feminina ocupa apenas 15% das cadeiras. Para tentar reverter esse quadro, desde 2020, os partidos foram obrigados a garantir um mínimo de 30% de candidaturas femininas. A verba de campanha também se tornou proporcional por lei. Agora, em 2022, foi observado um recorde. As mulheres correspondem a 33% do total de registros de candidaturas nas esferas federal, estadual e distrital. Mas mesmo com o aumento, ainda são poucas as que conseguem disputar, por exemplo, o cargo de chefe do executivo estadual. O Brasil tem apenas 38 mulheres candidatas aos governos estaduais nas eleições deste ano. Em 8 estados não há nenhuma candidatura feminina. Os dados eles foram levantados pela CNN Brasil com base nas informações do Tribunal Superior Eleitoral. Na disputa pela presidência, 4 das candidaturas registradas no TSE são de mulheres. 2 das presidenciáveis estiveram no primeiro debate deste ano na TV. Nesse encontro, ambas citaram os obstáculos para uma maior participação das mulheres na política. Recebi violência política na CPI. Fui chamada descontrolada. Um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da vida. E pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que Vossa Excelência não quis comprar. Eu quero aqui aproveitar. Eu sou muito tranquila. Vim na paz, bandeira branca. Só que, quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vêm para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. Como a pauta feminina aparece e ganha protagonismo nessas eleições? É sobre isso que vamos conversar agora com a nossa analista de política da CNN, a Thaís Arbex, direto de Brasília. Thaís Arbex, saudades de lhe ter aqui no Item Mais. Bem-vinda, é sempre muito bom falar com você. Olá, Carol. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos lá, o prazer é sempre meu estar aqui com vocês. Estamos também na corrida eleitoral, de certa forma, Thaís Arbex sempre trazendo bastidores e acompanhando as estratégias das campanhas há cerca de um mês das eleições. E Thaís, pauta feminina está em destaque nesse momento. Tivemos o primeiro debate entre os presidenciáveis e naquele momento quem lidera as pesquisas, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro foram confrontados com temas ligados a mulheres. O ex-presidente Lula, num questionamento feito com relação à igualdade entre homens e mulheres na formação dos ministérios, e o presidente Jair Bolsonaro numa resposta, para dizer o mínimo, ríspida, à jornalista Vera Magalhães e numa outra oportunidade também com a também presidenciável Simone Tebet. Diante do que ocorreu no debate, Thaís, como as campanhas tiveram que se movimentar? Qual foi a influência desses episódios nas estratégias eleitorais? Carol, a gente já vinha vendo um olhar bastante atento das campanhas para as mulheres, especificamente para as mulheres pobres. E a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro é alguém que não vai bem nesse eleitor. Por outro lado, Lula não vai bem no eleitorado evangélico. E aí estava fazendo um trabalho bastante forte para a mulher pobre / evangélica. Então, de certa forma, o assunto, a pauta da mulher, ela já estava posta no debate eleitoral pelas próprias campanhas a partir das pesquisas que a gente tem visto há bastante tempo, não só com o início oficial da corrida eleitoral. Mas o que aconteceu a partir do debate da Band? Algumas impressões, né? A primeira delas, e aí a gente pegando a avaliação da campanha do ex-presidente Lula. Aquela avaliação que a gente já ouviu, que o desempenho dele no debate foi muito ruim, que ele não deu respostas concretas e certeiras na questão da corrupção, mas há uma avaliação de que, no fim das contas, Lula acabou sendo salvo pelo desempenho do presidente Jair Bolsonaro justamente naquele momento em que ele dá
aquela resposta à jornalista Vera Magalhães e também ataca a sua adversária, a senadora Simone Tebet. Bolsonaro transforma a pauta do debate numa pauta sobre o tratamento às mulheres. Lula perde uma grande oportunidade de fazer um aceno a esse eleitor, quando justamente Simone Tebet pergunta sobre a eventual paridade entre homens e mulheres em seu ministério, e ele diz que não poderia garantir, porque senão ele passaria depois como mentiroso. Mas o fato é que esse eleitor, essa eleitora, ela é determinante. Ela vai ser determinante. E ela vai ser determinante sobre vários aspectos. Não só por essa questão de como ela é tratada, né, de como ela é vista, principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas, sobretudo, porque é ela, em grande parte, quem cuida das famílias. É ela que é a chefe da família. É ela que trabalha para colocar comida na mesa. É ela quem vai receber o Auxílio Brasil. É com ela que esses dois principais candidatos estão conversando neste momento, principalmente. E até aproveitando, Thaís, depois da participação de Bolsonaro no debate, teve a presença de Michele Bolsonaro na propaganda eleitoral, no rádio e na TV. Era algo que já estava nos planos, teve que ser antecipado por conta do desempenho do presidente no debate. E, claro, qual é o peso da participação dela nessa campanha? Carol, já era uma participação prevista, eles têm se dado conta que, a partir dos resultados de pesquisas eleitorais, a participação da Michele é fundamental. Ela pode, sim, conversar com essa eleitora que rejeita Bolsonaro. Então, ela entra de vez na campanha. Trago aqui um bastidor que diz a campanha que é um trabalho quase que diário, Carol, que é preciso convencimento para que ela grave, que é preciso convencê-la que ela precisa estar no palanque, porque há um sentimento bastante cristalizado dentro da campanha que Michele Bolsonaro, a primeira-dama, é peça fundamental nesse cenário político para o presidente Jair Bolsonaro. Essa coisa dela participar dos programas, por exemplo, estava conversando com uma pessoa, com um integrante do QG da campanha de Bolsonaro, e ele me disse que ela não topou, por exemplo, ir gravar na produtora. Só que aí montaram um esquema para que ela sentisse confortável de gravar no Palácio da Alvorada. Então, há um esforço para que Michele venha, assim, com força, para que ela traga essa conversa com a eleitora nessa eleição de 2022. Thaís, e em que medida isso favoreceu a campanha das candidatas à presidência, em especial Simone Tebet? Ou a distância dela para os primeiros colocados é tão grande que os impactos são irrelevantes? Carol, assim, a gente teve uma percepção a partir das medições de como os candidatos se comportaram, né? Qual desempenho ele teve ali naquele debate. A gente viu que Simone Tebet foi a melhor entre os indecisos, né, a partir de uma pesquisa feita durante o debate. Não sei se ela consegue, por causa dessa pauta, atingir mais eleitores ou eleitoras. Há uma distância bastante significativa, né? A gente vê que essa terceira via, ela de fato não se consolidou e a gente está muito próximo do primeiro turno. Não sei se há tempo hábil para isso, mas é inegável, do ponto de vista de olhar pessoal, né, de carreira política da Simone, que ela sai muito maior desse processo, né? Embora seja uma política com uma carreira já conhecida, senadora da República, com uma atuação bastante forte na CPI da Covid, por exemplo, Simone ganha. Ela consegue dialogar com essa eleitora especificamente ali no momento do debate, já que é ela que vai para o confronto direto, não só com o presidente Jair Bolsonaro, mas também com o ex-presidente Lula, mas ela tem uma avenida a percorrer, né, para a gente conseguir dizer que fará a diferença. Isso a gente tem que ir acompanhando as pesquisas. Por enquanto, as que foram divulgadas nessa semana não mostram nenhuma mudança significativa na posição de Simone nessa corrida eleitoral, Carol. Thaís, política pública para mulheres, essa pauta feminina, quando a gente observa todas as campanhas dos presidenciáveis, há pontos em que há uma convergência? Carol, não sei se a gente pode falar de convergência, né? O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ele disse isso no debate da Band, tem dito que foi no governo dele que
foram adotadas mais medidas direcionadas às mulheres. Há uma série de pautas que não dizem respeito especificamente a mulheres, mas que, no fim das contas, como a pauta do auxílio assistencial, como um benefício social, ela conversa mais com esse eleitorado. Ela está mais voltada para esse eleitor, porque, como eu já disse, em várias famílias brasileiras, são as mulheres, muitas vezes mães solos, quem tocam a família, né? Quem são elas que precisam colocar comida em casa, são elas que saem cedo para trabalhar, são elas que cuidam dos filhos, que fazem com que os filhos frequentem as escolas, com que eles tomem vacina. Então, essa questão do benefício social, ela conversa diretamente com a mulher, né? Ela fala diretamente com a mulher. E aí, a gente sabe que grande parte da nossa população está nessa faixa de renda mais pobre. Se a gente puder destacar algo das campanhas, política pública, talvez seja essa, Carol. Talvez essa seja a grande pauta dessa eleição. Não necessariamente está lá com a tarja pauta feminina, mas que é uma pauta que diz respeito muito às mulheres. Você teve acesso ao estudo exclusivo com relação ao número de jovens eleitoras. São aquelas mulheres entre 16 e 17 anos que estão aptas para votar nessas eleições. É um número muito maior na comparação com os homens. Isso também justifica o peso do protagonismo da pauta feminina nessa disputa eleitoral? Com absoluta certeza, Carol. Esse estudo é da ONG Girl Up, que é uma organização não governamental ligada à Fundação das Nações Unidas. E o que as meninas fizeram? Porque elas são meninas também. Elas pegaram os dados do Tribunal Superior Eleitoral, especificamente os dados de alistamento dos jovens nessa eleição, o que significa jovens, aqueles entre 16 e 17 anos, ou seja, que não estão obrigados a votar, mas que tiraram o título de eleitor. E elas conseguiram identificar que a maioria desses adolescentes é menina. Isso é um dado bastante relevante, não só por isso que a gente já falou, mas também pela pergunta que você me fez agora, Carol. Como esse governo vai olhar para essa eleitora depois? Quais serão as políticas que serão feitas para essa eleitora? Essas meninas, elas estão indo votar porque elas querem, elas não são obrigadas. Então, é uma participação que merece destaque. Eu faço aqui uma ressalva bastante importante. Eu estava conversando com a Letícia Bahia, que é diretora da organização, e ela me disse que elas conseguiram identificar esse crescimento dos jovens, especialmente das meninas, a partir de uma campanha que foi feita mesmo por elas, que chama Seu Voto Importa, e que teve adesão de celebridades que não estão acostumadas a falar de política. Então, teve uma participação de pessoas que conversam com essa eleitora menina, com essa adolescente, e teve um engajamento bastante importante, assim, que com absoluta certeza pode e deve fazer diferença nessa eleição, Carol. Thaís Arbex, sempre muito bom conversar com você. Teve até bastidor, estudo exclusivo aqui pra gente. Muito bom sempre, Thaís. Até uma próxima. E claro, eleição é isso. A gente volta a se falar a qualquer momento. Obrigada, Carol. Um beijo pra você e obrigada mais uma vez. As mulheres representam cerca de 53% do eleitorado brasileiro, o que corresponde a mais de 82 milhões de brasileiras aptas a votar. A maior parte delas tem entre 35 e 39 anos e o ensino médio completo. Os números ajudam a entender por que o voto feminino tem sido cada vez mais cobiçado pelos candidatos. E os dados também apontam que as mulheres também formam a maior parte dos eleitores indecisos. A gente continua falando de voto, de eleições, porque as mulheres são maioria entre os que ainda não definiram em quem votar na disputa presidencial deste ano. Segundo a pesquisa Genial Quest, elas apresentam 64%, representam mais de 60% dos indecisos. Dentro de casa, as mulheres também são chefe de família, em quase metade dos lares. Apesar de terem menos chances no mercado de trabalho, elas também enfrentam índices maiores de pobreza e são alvos da violência doméstica e de gênero. A eleição deste ano será a primeira com a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher em vigor no país. A lei prevê como crime, vejamos aqui, toda ação, conduta ou omissão que impeça ou restrinja
os direitos políticos. Aqui na tela está aparecendo, em quais quesitos você está cometendo um crime. Excluir ou restringir o exercício político de qualquer mulher ou quem se identifica como mulher, uma mulher transgênero, travesti, que se identifica, ela também está aqui acolhida por essa lei. Depreciar a condição da mulher. Estimular a discriminação ou assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar candidatas. E a gente está falando de diferentes cenários, viu? Desde quem fala que a mulher é inferior porque é mulher e chama de sexo frágil, até quem fala, candidata tal, ou a deputada ou a senadora, tá desse jeito porque tá de TPM. Ela tá desequilibrada. Opa, para lá. Cuidado, hein? O que você disser é configurado crime. Ainda que lentamente, a pressão na defesa dos direitos das mulheres começa a provocar mais mudanças da legislação no país. O governo federal sancionou integralmente o projeto que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. A Lei Maria da Penha, criada para prevenir, enfrentar e punir a violência doméstica contra a mulher, está completando 16 anos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, só nesse ano, só em 2022 agora, o número de pedidos de medidas protetivas já passa de 190 mil. O Senado aprovou um projeto de lei para cadastrar pessoas condenadas por violência contra a mulher. É uma forma de tentar ampliar a proteção às mulheres. Quais são os avanços nas políticas voltadas para as mulheres no Brasil? E como a participação feminina nas eleições deste ano pode contribuir para ampliar a equidade de gênero no país? Para falar sobre essas e outras questões, vamos conversar agora com a Lígia Fabres. Ela é coordenadora do Programa de Inclusão e Diversidade da FGV, no Rio de Janeiro. Lígia, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Carol. Lígia, para começarmos a nossa conversa, trouxemos há pouco números que ilustram a participação feminina na política. O que a gente observa é que, apesar do aumento do número de candidaturas femininas, ainda é pouca a mudança quando falamos na proporção de mulheres eleitas. Por quê? Tem explicação para isso? Olha, tem várias explicações para isso, né? Uma dessas explicações é que justamente o percentual que a gente assiste, que é exigido por lei, e é importante que seja exigido por lei, ele, dentro desse percentual, muitas vezes se escondem em candidaturas fictícias, né? O que isso quer dizer? Candidaturas que não são para valer, que são apenas para cumprir o percentual exigido pela lei. E aí são, muitas vezes, de mulheres que nem sabem que são candidatas, ou mulheres que sabem que são candidatas, mas não têm interesse em se candidatar, ou que têm interesse em se candidatar, mas não têm apoio dos partidos, isto é, não tem acesso a recursos, não tem acesso a tempo de rádio e televisão. E esses são elementos centrais para a gente ter a possibilidade de qualquer candidato, seja homem ou mulher, ser eleito. E a gente vê que tem muitas mulheres, um percentual muito maior de mulheres que chega ao final das apurações com 0 ou 1 voto, né? Então, uma votação inexistente, nem ela própria votou nela, por exemplo, né? Isso é um dos problemas, né? Mas tem também uma série de outros. A gente tem problemas sociais, tem problemas institucionais, tem problemas do próprio incentivo ou desincentivo dos partidos políticos. E a gente tem espaço para melhorar as nossas leis nesse sentido, enfim. É uma questão de muitas ordens, né? Que tem muitos fatores. Logo na sua primeira colocação, Lígia, você traz pra gente candidaturas fictícias para cumprir um percentual exigido pela lei. E aí eu te pergunto o papel do direito, da legislação no meio de tudo isso. Há hoje, sim, uma exigência no número de candidaturas e até mesmo disponibilidade de recursos diante de uma candidatura feminina. Como é que o direito, as leis, podem ajudar a melhorar esse cenário, a fazer com que na política as mulheres também tenham uma relevância em termos de representatividade? O direito exerce um papel muito importante, embora ele sozinho, né, ele possa fazer pouco se não tiver mobilização social, se não tiver organização das mulheres de partidos, se a sociedade também não cobrar que assim seja. Mas o direito exerce um papel bem importante porque é ele que mobiliza
mobiliza os partidos, né, que obriga que os partidos devam realizar uma determinada conduta, muitas vezes que os partidos entendem que está contrário ao que eles gostariam de fazer naquele momento, que tem sido historicamente manter os homens, e os homens brancos em especial, no poder, né? Então, o que o direito pode fazer? E o direito, historicamente, mas também mais recentemente nessa pauta, tem sido mobilizado para isso, né? Então, a gente, por exemplo, a estipulação de que temos necessariamente que ter 30% de mulheres candidatas é uma determinação que está na lei, né, do direito. A determinação de que as mulheres, 30% das candidatas têm que ter acesso a pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para realizar campanha, também é uma determinação da lei, primeiro do Supremo Tribunal Federal, depois do Tribunal Superior Eleitoral e agora está na lei, foi aprovado pelo Congresso. Aí, em razão disso, tem também a obrigação de que as mulheres têm que ter a mesma proporção de tempo, né, 30% no mínimo, de tempo de rádio e TV para propaganda. Mas a gente ainda tem alguns desafios, né? Por exemplo, a concentração de todos esses recursos tão essenciais na mão de poucas mulheres, né? Isso faz com que a gente assista, né, a uma dificuldade de várias mulheres candidatas de se projetarem, se colocar em candidaturas competitivas. Então, a gente pode avançar, talvez demandar, seja um aumento desses percentuais, né, de 30%. Vários países latino-americanos avançaram enormemente em anos recentes na representação política de mulheres, coisa que o Brasil ainda não fez, né? O Brasil, infelizmente, está nas piores colocações do mundo em termos de presença de mulheres na esfera política, mas é preciso a gente realmente fazer um debate sobre uma distribuição um pouco menos concentrada e mais equitativa desses recursos, o comprometimento dos partidos e dos líderes partidários e que os partidos tenham democracia interna nos seus âmbitos de tomada de decisão, né? Isto é, que as mulheres possam participar dos diretórios, né, nos âmbitos em que essas decisões tão cruciais são tomadas, e tudo isso diz respeito à regulação do direito, né? Assim como a punição pelo descumprimento dessas regras. A gente assistiu também, em tempos recentes, a punição pelo Tribunal Superior Eleitoral e alguns TREs com cassação de chapas inteiras em razão de fraude à lei de cotas, né? Então, se cassou uma chapa inteira que tinha sido eleita porque se constatou que havia candidatura fictícia. Então, isso também é uma sinalização importante de que a lei importa, né, e de que ela deve ser cumprida e observada pelos partidos. Lige, por que essa tentativa de um aumento na participação das mulheres? Justamente também para ganhar um peso maior à pauta feminina em debate do nosso país. E aí eu te pergunto, na prática, à medida em que as candidaturas femininas aumentam, em que as leis exigem o aumento das candidaturas de mulheres, as políticas públicas voltadas para elas também aumentam? Essa é uma proposição, digamos assim, razoável da gente sustentar, né? Eu acho que é importante nesse debate considerar as múltiplas questões em jogo, né? Por que se encontra, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, mas é curioso que o Brasil enfrente mais dificuldades do que muitos lugares do mundo, inclusive seus vizinhos, né? Para fazer avançar a participação de mulheres nos espaços de poder em geral e nos espaços de poder político em especial, porque a política é um espaço de poder privilegiado na sociedade, é um espaço em que a gente estabelece as regras de funcionamento da nossa comunidade nos seus múltiplos âmbitos, né? No municipal, no estadual ou no federal. E aí isso possibilita, né, que ao criar essas, né, o legislativo cria as regras, né, estabelece leis, cria o direito e vai determinar, portanto, né, como a sociedade vai funcionar e que coisas são prioritárias. Vai determinar, é o legislativo que vai determinar se vai ser feito investimento para ter creche. E ter creche é um fator crítico para que as mulheres possam exercer atividade laboral, né? Então, mas mais do que isso, né, como você mencionou, tem múltiplas outras questões que interferem direta ou indiretamente na
na vida das mulheres e na possibilidade de exercer seus direitos. Por exemplo, questões orçamentárias clássicas, como, destinação de verbas para saneamento básico ou a saúde primária, que vai fazer com que crianças adoeçam menos, né? Isso traz benefício para o Estado, para as contas públicas e traz benefícios para a vida, sobretudo das mulheres que são as primeiras cuidadoras, né? Que estão colocadas nessa posição de cuidado. Assim como os temas clássicos, né? O tema da violência, o tema, né, do combate à violência doméstica ou da violência experimentada, sobretudo pelas mulheres, por exemplo, ao se deslocarem para o trabalho, o assédio sexual nos meios de transporte, né? Todos esses são temas que interessam as mulheres. E, claro, a gente tem uma suposição razoável de que ser mulher numa sociedade em que a mulher vivencia tudo isso já sensibiliza de saída essa mulher quando ela está num espaço de poder, no sentido de dar atenção e buscar transformar essa realidade para melhorar a vida das mulheres. Mas também é importante a gente ter em mente que nem sempre é assim, porque também as mulheres são um grupo social que tem pluralidade de visões de mundo, tem pluralidade de visões sobre economia, né, sobre o que é prioritário, se o Estado tem que ter papel fundamental, em que dimensões ou não, enfim. Mas também é importante a gente pensar que a presença das mulheres nesses espaços de poder também significa a possibilidade de esses espaços receberem, comportarem e terem que colocar no seu cotidiano, né, nas suas atividades, os interesses das mulheres, que têm sido historicamente negligenciados, que têm historicamente ficado de fora, a partir da ausência das mulheres nesses espaços. E Lígia, para a gente encerrar, o que 2022 já nos deixa de lição sobre a pauta feminina e a participação das mulheres na política? 2022, me parece que há uma mobilização crescente e uma presença crescente e uma conscientização cada vez maior sobre as mulheres, seus direitos e suas reivindicações que não podem mais ser desconsideradas sob pena de rejeição do eleitorado feminino, que é a maior parte do eleitorado no Brasil, em primeiro plano. E também em razão da mobilização dos movimentos de mulheres, né, que têm ganhado força e projeção. Então, é claro que a gente assiste em 2022 a um certo embate, né, uma tentativa de retroceder enormemente em termos dos direitos já conquistados pelas mulheres, mas, de outro lado, mesmo quem busca retroceder precisa das mulheres, né, para se manter no poder. Então, deve aprender a lição de que não é possível estar no poder sem as mulheres e, portanto, é preciso ouvi-las enquanto grupo e considerar os seus interesses. Mas, mais do que isso, abrir, né, possibilitar, na verdade, certamente a gente sabe que não vão ceder, né? Mas as mulheres estão lutando para que elas próprias possam ocupar esses espaços e falar por elas, por nós mesmas. Sem dúvida, Lígia, foi muito bom te ouvir, conversar com você. Já fica aqui o convite para uma próxima. E mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Carol. Obrigada a você. O Item Mais de hoje fica por aqui, sempre trazendo a pauta eleitoral em destaque na nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã com outro tema. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes.
Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.